Graça e paz, nós estamos novamente juntos aqui nessa jornada de 7 semanas, onde a nossa proposta é descobrirmos em Deus quais são as 7 coisas que o dinheiro não pode comprar. Aliás, eu quero começar esse vídeo perguntando para você, você sabe qual é a primeira coisa que o dinheiro não pode comprar? Se você não sabe ou se você não se lembra, eu oriento você, peço para você, na verdade, que você volte. Nós temos um vídeo aqui que desde a semana passada disponibilizamos ele, onde nós compartilhamos exatamente a primeira coisa que o dinheiro não pode comprar. Se você não viu, corre lá, dá uma olhada no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curte, compartilha com o maior número de pessoas para que as pessoas se conscientizem, pois a gente vive no meio de uma sociedade que tem sido muito consumista e que tem colocado no dinheiro um valor acima do que de fato ele tem. Eu quero, na verdade, começar esse vídeo aqui apresentando para você, inclusive, nessa semana, hoje, a segunda coisa que o dinheiro não pode comprar. Antes disso, eu quero lembrar você que o texto base que nós estamos usando semana após semana aqui para dar o fundamento para a nossa proposta é Isaías capítulo 55 no versículo 1. Eu quero lê-lo de novo aqui para lembrar. O texto diz assim: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Eu devo confessar para você que durante muito tempo eu fiquei com uma dúvida no meu coração. Ora, como é que a Bíblia nos incentiva a comprar algo sem dinheiro? Tudo que é adquirido, tudo que é comprado hoje na vida é comprado com dinheiro. Mas o texto fala, olha, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. E esses dias orando no meu período devocional, eu senti muito forte Deus compartilhando comigo essas verdades que eu tenho a alegria e o prazer de compartilhar com você nessas 7 semanas. Porque eu senti claramente Deus falando ao meu coração que existem coisas que nenhuma riqueza e nenhum dinheiro dessa terra pode comprar. A primeira foi compartilhada na semana passada e a segunda é a que eu quero compartilhar com você exatamente hoje. E o que Deus disse para mim que o dinheiro não pode comprar é salvação. Isso mesmo, dinheiro nenhum, riqueza nenhuma pode comprar a salvação. Agora, a gente precisa se debruçar com um pouco mais de profundidade sobre esse assunto, porque você há de convir comigo que para reconhecer a necessidade de salvação, nós precisamos primeiramente sermos conscientizados e despertados acerca da nossa condição de perdição. Eu tenho falado reiteradas vezes aqui que uma das melhores e mais eficientes abordagens para qualquer enfermidade ou conflito que a gente possa viver nessa vida é a abordagem preventiva. Então, é lamentável quando uma pessoa só busca ajuda médica quando ela já está num quadro quase que irreversível. Seria muito melhor se ela tivesse se prevenido, mas o problema, sabe qual é? É que muitas vezes a gente não reconhece as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações. E se a gente age assim na perspectiva natural, física, com relação à nossa saúde, eu fico pensando em relação à nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, porque você há de convir comigo, nós temos falado isso também, o ser humano ele é um ser composto de 3 elementos, corpo, alma e espírito. E a verdade mais importante que nós precisamos entender nesse particular é de que nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando nós reconhecemos que nós somos espírito, então nós reconhecemos que a nossa natureza, ela vai além do que as circunstâncias, além do que essa carne aqui pode conter, até porque essa carne aqui um dia vai se desfazer. A palavra de Deus mesmo diz que essa terra vai voltar ao pó, porque do pó nós viemos. Então nós precisamos nos preocupar mais com a nossa eternidade. Aliás, essa é uma pergunta profunda que pode nos levar a uma reflexão profunda.
onde passaremos a eternidade? Tem muita gente que acha que a vida ela está restrita somente aos anos que a gente vive nessa terra, mas eu quero dizer para você que essa vida que nós desfrutamos aqui, ela é apenas um estágio, ela é apenas uma transição daquilo que nós vamos viver, na verdade, na eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade numa perspectiva de que eu preciso garantir a minha eternidade em vida, então eu começo a me preocupar com esse assunto, a salvação. Sabe, querido, a salvação, deixa eu ler para você um texto que eu entendo que é um dos textos também mais profundos, mais emblemáticos, para nos revelar com profundidade as verdades que precisam ser reveladas acerca da proposta que estamos fazendo hoje. Efésios capítulo 2, eu quero ler com você o verso 8 e o verso 9. O texto diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, eu entendo que esse texto aqui ele é muito claro no sentido de nos dizer que a salvação ela não pode ser comprada por dinheiro. Não há dinheiro nessa terra que possa garantir a minha salvação e a sua salvação. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu e ali ele levou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Observe bem o que o texto diz. Olha, a salvação ela é pela graça. E sabe o que é graça, meu querido? Graça é um favor imerecido. E nós precisamos entender que nenhum de nós merecíamos a salvação. Sabe, querido, eu tenho visto pessoas dizendo que Deus ele é amor e Deus não vai enviar ninguém para o inferno. E eu devo concordar que Deus realmente não vai enviar ninguém para o inferno. Deus ele não tem essa natureza punitiva, essa natureza de um juiz que julga por um bel capricho. Não, Deus não vai jogar ninguém no inferno, Deus não tem alegria em ver a sua criação, seu filho, queimando no inferno a eternidade toda, não. Deus não vai fazer isso. O que nós precisamos entender é que Deus vai nos tirar do inferno, porque no inferno nós já morremos. Nós já nascemos, desculpe. A Bíblia diz que há uma natureza pecaminosa e que todos nós já nascemos em pecado. Então nós já nascemos no inferno. Deus não vai jogar ninguém no inferno. A gente já nasce lá. E à medida que o tempo passa, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa rejeição a Deus e a sua vontade vão confirmando a nossa permanência ali no inferno. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele resolveu providenciar um meio para que você e eu fôssemos arrancados, fôssemos tirados do inferno. E a Bíblia deixa clara que isso é por graça. É graça de Deus, é bondade de Deus, é favor de Deus que nem você e nem eu merecemos. Agora existe uma instrumentalidade, existe um instrumento que pode viabilizar isso na minha vida e na sua vida. Eu costumo dizer que a vida com Deus ela é uma via de mão dupla. Tem aquilo que Deus faz e aquilo que eu preciso fazer. E aquilo que Deus faz é prover a salvação. E aquilo que eu preciso responder, corresponder, é exatamente o que a Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler. A salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é um instrumento que pode trazer a salvação até a minha vida e a sua vida. E sabe, querido, fé é muito mais do que um assentimento intelectual e até físico, às vezes no sentido de concordar afirmativamente com a cabeça. Não, fé é muito mais do que isso. Fé é um compromisso, fé é uma aliança de viver uma vida em obediência ao que a palavra de Deus estabelece para mim e para você. Você consegue entender que não depende de obras? Não depende daquilo que eu posso produzir ou eu posso fazer. É pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por mim e por você.
Ah, querido, eu vejo pessoas também dizendo que, olha, a minha boa obra, a minha boa ação, ela garantiu mais um azulejinho para mim no céu. Olha, querido, eu quero dizer para você que, se depender das nossas ações, nós estamos fadados realmente a vivermos uma eternidade no inferno. Porque a salvação não pode ser comprada por obras. A salvação não pode ser comprada por esmolas. A salvação não pode ser comprada por boas ações. Você e eu fomos criados para as boas ações, porque as boas ações revelam a natureza de Deus, o Criador, o amor de Deus que envolve todas as pessoas. Sabe, querido, as nossas obras não são capazes de produzir isso, mas a nossa fé em Jesus Cristo pode produzir isso. E quando eu falo tudo isso que eu estou falando para você, eu fico pensando exatamente numa pergunta que muitas pessoas fazem. E às vezes elas ficam patinando e não compreendem o plano redentivo de Deus. Elas chegam à conclusão de que as obras não salvam, as esmolas não salvam, eu não posso produzir salvação, então o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eu me lembro exatamente do texto de João 3,16, que é um dos textos mais profundos, mais importantes na história do ser humano, e é talvez o primeiro versículo que a gente aprende a decorar, né? A gente decora, desde quando a gente conhece Jesus, a gente sabe esse versículo de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, querido, esse texto ele deixa claro para mim e para você que existem dois elementos que podem produzir a salvação. E são exatamente esses dois comportamentos, essas duas atitudes que eu quero compartilhar com você, finalizar e orar para que a salvação de Deus te visite, não somente hoje, porque salvação não é algo que acontece uma vez, salvação é algo que acontece todos os dias da nossa vida e a gente precisa desenvolver esta salvação de maneira que cheguemos ao último dia da nossa existência aqui, aliançados e comprometidos, com fé naquele que pagou o preço por mim e por você. Sabe, querido, as duas posturas que Deus espera encontrar em mim e em você é fé e crer. Crer na palavra de Deus. Crer no manual do fabricante, a palavra escrita que ele deixou revelada para que você e eu pudéssemos nos pautar, nos nortear nela para viver todos os dias da nossa vida. Mas eu preciso crer também naquilo que Jesus fez por mim. Sabe, querido, quando eu me deparo com o fato de que eu não posso me salvar, eu não posso provocar a salvação, eu preciso entender que, assim como eu estou livre de uma dívida altíssima, que eu não poderia pagar, alguém paga para mim aquela dívida, eu estou livre da dívida. Suponhamos que eu devesse para uma empresa aqui, ou para você mesmo, eu devesse milhões e milhões de reais, e eu não tenho condições de pagar. Tudo que eu tenho na vida, se eu vender, eu não pago 1% do que eu devo. Mas alguém chega para você e diz, olha, eu vou pagar a dívida do Valdir. Quanto que ele te deve? São milhões? Aqui está o dinheiro vivo, cash, vou te pagar. Você sabe que eu estou livre da dívida, você vai ter posse do que lhe é de direito, não é verdade? Na perspectiva espiritual é a mesma coisa. Todos nós, você e eu, tínhamos uma dívida impagável, uma dívida que, ainda que dessemos a nossa vida para ser queimada no fogo, como 1 Coríntios 13 diz, não valeria, não teríamos condições de comprar a nossa salvação. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele ora e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele olha e ora dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava dizendo para o Pai, o Criador, eu estou pagando a dívida do Valdir, eu estou pagando a dívida da Maria, do João, de cada
cada um que está exposto a este ensino. E eu preciso receber isso por fé. Eu preciso crer que a minha dívida foi paga. Aí sim, meu querido, a salvação repousará sobre a sua casa e você viverá eternamente com Deus. Salvação. Salvação é a segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que não há dinheiro e não há riqueza que possa comprar ou adquirir. E eu quero finalizar esse vídeo orando, agradecendo mais uma vez o privilégio e honra que você me dá de poder compartilhar com você aquilo que é resultado de verdades que Deus tem revelado ao meu coração. Que alegria poder trilhar essa jornada com você. 7 semanas, onde vamos descobrir 7 coisas que o dinheiro não pode comprar, mas que você e eu possamos. A gente consegue, a gente pode adquirir. E é esse caminho que, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aprender juntos. Pai, obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado por uma salvação que não poderia ser conquistada e comprada por nenhum ser humano. Obrigado porque o teu amor nos atraiu. Obrigado porque o teu sacrifício na cruz, ele foi suficiente. Não há dinheiro, não há riqueza nessa terra que possa comprar a salvação eterna, mas o Senhor nos deu de graça, e por isso o Senhor disse em Isaías: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Por isso nós derramamos o nosso coração na tua presença, nós fazemos uso da fé e nós cremos no sacrifício da cruz. Eu quero te pedir que cada casa, Pai, onde quer que essa palavra chegue juntamente à tua presença e os benefícios que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Que cada casa e cada vida seja visitada pela salvação do eterno. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, meu querido.